Agora sim a gente fala sobre o caso da jovem que foi estuprada em um posto de combustíveis desativado de Paranaguá. Nessa sexta-feira, Natan de Siqueira Menezes foi condenado pela justiça. Acompanhe todos os detalhes na reportagem a seguir. O crime praticado na madrugada do dia 23 de fevereiro e que chocou não somente a população de Paranaguá, mas também de todo o Brasil, onde uma jovem de 20 anos de idade foi levada até um posto de combustíveis desativado, com o intuito de ir ao banheiro após sair de uma casa noturna, a poucos metros da balada em que eles estavam. Por lá, ela tenta se segurar em uma parede e é contrariada, tem sua voz negligenciada, teve a privacidade invadida e foi desrespeitada. 11 nãos ditos de forma clara e que foram captados por câmeras de monitoramento. O fato ocorreu no dia 23 de fevereiro, onde Natan de Siqueira Menezes acabou se entregando à Polícia Civil em 26 de março, ou seja, pouco mais de um mês após o cometimento deste crime, onde permaneceu preso de forma preventiva. De lá para cá, o caso tomou grande repercussão e também comoção popular, resultando em uma rápida condenação, que foi definida em 6 anos de prisão no regime fechado. Além da pena condenatória de 6 anos, o juiz Brian Frank considerou que a materialidade e a autoria do fato estão comprovadas. A sentença também fixou o valor de R$5.000 a título de indenização para a vítima. A defesa pode recorrer da decisão, que foi publicada na noite desta sexta-feira. Anteriormente, também nesta sexta-feira, no período da manhã, nossa equipe de reportagem conversou com a defesa da vítima, que aguardava a sentença e considerava que o andamento processual estava dentro do esperado. E, em primeira instância, o resultado foi divulgado ontem à noite. Para a defesa da vítima, a repercussão e a gravidade do caso podem ter contribuído para a rapidez da decisão. Neste caso, ele se destaca dos demais porque ele tem alguns requintes ali que tornam ainda mais grave, de crueldade mesmo, a forma como foi executado o crime, com uma filmagem que é confessada pelo próprio réu. Então, isso tudo tornou mais grave sob a nossa ótica e fez com que o judiciário tivesse, um olhar mais atento a dar essa resposta, seja com relação à prisão e também com esse andamento rápido que nós estamos vendo. A defesa de Natan de Siqueira Menezes foi procurada pela nossa produção, porém até o fechamento dessa reportagem não obtivemos resposta sobre a decisão. E a gente continua falando sobre o assunto porque, com exclusividade, você vai acompanhar trechos do depoimento de Natan de Siqueira Menezes. O Endro participa do programa agora e fala sobre essa condenação. 6 anos em regime fechado. Traga, então, Endro, detalhes e trechos do depoimento do Natan, que agora, segundo a Justiça, é o estuprador dessa jovem aqui na cidade de Paranaguá. Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, PR, bom dia para você, para todo mundo que está ligado aqui no Bom Dia Litoral, uma ótima semana a todos. Uma repercussão muito grande, né? A gente trouxe aí toda essa repercussão ainda no final de semana, na noite de sexta-feira, durante o final de semana também a imprensa local e estadual repercutindo essa decisão e a gente vai hoje também, é claro, trazendo todos os detalhes desse caso que com certeza repercutiu em todo o estado do Paraná. E a decisão do juiz Brian Frank, né, que também trouxe muita repercussão desde o início desse caso, agora ganha também uma nova repercussão. A TVCI, é claro, teve acesso com exclusividade, considera inclusive as provas de toda essa situação e a gente vai trazer agora todos os detalhes aqui no Bom Dia Litoral. Acompanhe. O senhor fala que ela consentiu num primeiro momento, né? No segundo momento, o senhor acabou de... A gente não viu todo o vídeo, mas se o senhor quiser eu reproduzo, não tem problema nenhum. Mas dá para ver
ela falando, não, Natan, não, Natan. Mesmo diante dessas afirmações dela falar, para, Natan, para. Por qual razão o senhor, que está afirmando que num primeiro momento, que não está nas imagens, teve uma troca mútua de carinhos, por qual razão o senhor prosseguiu, mesmo ela falando, não, para? Então, senhor, depois dessa primeira parte que eu disse para o senhor que nós tivemos um carinho um com o outro, nós tínhamos saído sim para aquela parte de trás. E aí é onde começa o vídeo da gente voltando e eu puxando ela. Nessa parte onde eu puxo ela foi porque eu queria que nós voltássemos para aquilo que a gente estava. E, querendo ou não, eu não consegui ver e nem respeitei o não dela. Bom, Pierre, ficou bem evidente, né, durante aí todo esse processo que a vítima, né, esta menina, ela precisou utilizar então da força física, também da resistência para poder então fugir de toda aquela situação. A defesa, ela afirma ainda estar analisando a decisão e deve recorrer. Já a assistência de acusação considera que a condenação necessária, ela foi necessária, mas também ela pretende recorrer para uma pena mais rigorosa. Inclusive, essa decisão, apesar de ter sido aceita, né, por toda a comunidade, ela foi muito criticada, né, por se tratar aí de uma decisão, né, que trouxe um período muito pequeno, o qual ele fica preso, apenas 6 anos. Isso também repercutiu bastante, por isso que a defesa da vítima vai recorrer, então, para uma pena ainda maior para Natan de Siqueira Menezes. O Natan, ele se entregou na Polícia Civil, inclusive a gente acompanhou de perto esse momento em que ele se entregou aqui na delegacia de Paranaguá. Inclusive, Pierre Andrade, foi você que esteve acompanhando esse momento. Então, a informação ela vai se atualizando a cada momento e a gente vai, é claro, né, acompanhando esses novos passos, esses novos capítulos desse caso, desta menina que infelizmente sofreu este abuso, esse estupro em um posto de combustível desativado aqui na cidade de Paranaguá. Pierre. Obrigado pela participação, Andrew. A gente volta a conversar ao longo da edição de hoje do Bom Dia Litoral. Importante essa condenação e eu digo mais, tá? Eu concordo com a assistência de acusação, porque na minha avaliação, até como mensagem para toda a sociedade, condenar a 6 anos de prisão um homem que agora é culpado, agora de acordo com a justiça, o estuprador de uma jovem aqui da cidade de Paranaguá, é pouco. É uma pena branda. Eu acredito que tem que ser uma pena muito mais rigorosa, porque trata-se de um crime que choca a sociedade e traumatiza a vítima. E também, rapidamente, só para explicar por que eu estou dizendo que agora é estuprador, porque a gente só pode falar depois que a justiça condena. Quem determina se uma pessoa cometeu o crime ou não é a justiça, não é o veículo de comunicação, não é a imprensa. E é por isso que mesmo quando a pessoa se diz réu confessa, quando a pessoa assume que cometeu um determinado crime, a gente ainda o trata como suspeito, investigado, porque somente depois de condenação da justiça é que a gente pode citar que a pessoa é ou não criminosa. No caso agora do Natan de Siqueira Menezes, a gente pode falar, é um criminoso, é um estuprador e que cometeu esse crime horrível aqui na cidade de Paranaguá. E olha só, a nossa cobertura ela é bem mais ampla e mais informações sobre a condenação do Natan de Siqueira Menezes você vai acompanhar no Voz do Litoral de hoje, que começa a partir das 11h45 da manhã. Então fique ligadinho porque um material muito mais completo, com mais informações, você acompanha ao longo da programação da TVCI.